Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Está aí mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje vamos receber o Roberto Vieira, um dos rostos por trás da Abativo, um espaço de cowork que vai muito além das mesas partilhadas. Através de uma rede de mentores especializados, eventos formativos e um ambiente colaborativo, a Abativo está a fomentar uma comunidade vibrante de empresários e empreendedores que querem fazer a diferença. Vamos então conhecer a visão por trás do projeto ou os desafios de criar um ecossistema de apoio ao empreendedorismo e aos impactos reais que esta iniciativa tem gerado. Bom dia, Roberto. Obrigado por teres vindo. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite também. Eu disse algo mais, não era? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Continuamos com os inglesismos e tal, o cowork e o Abativo. Mas isso não muda nada, não é? Exatamente, não muda nada. O hub, pronto, acaba por ser um termo em inglês, mas no entanto fazia sentido porque acaba por significar um centro. Então, e como está muito ligado também à parte das empresas e startups, e é isto que nós queríamos transformar. Então, para começar, conta-nos lá um pouco sobre o teu percurso até chegares a esta história da criação da Abativo. Bem, eu acho que vou tentar reduzir aqui um bocadinho a história e falar dos últimos anos e o porquê do nascimento do hub. Então, na realidade, digamos que nós tínhamos aquele espaço em Portimão. Era um espaço que anteriormente tinha sido uma clínica de fisioterapia, curiosamente. Nós tínhamos vários escritórios, tínhamos um ginásio, tínhamos também consultórios, não é? E neste caso, o que é que eu fiz? Houve um período... Deixa eu perguntar, e isso era usado ou nem por isso? Sim, era bastante usado na altura, não é? Quando nós tínhamos a clínica. Tinham a clínica. Nós tínhamos a clínica e depois acabamos até por alugar mais tarde, quando nós nos quisemos distanciar da área da saúde, que era um negócio familiar, acabamos por alugar às clínicas Pedro Choy. Neste período eu acabei por passar por diversos negócios diferentes, eu acabei por ir até para a Inglaterra e foi daí que veio a ideia de, vou transformar aquele espaço, que era uma clínica, num centro de negócios. E daí veio a ideia, o processo de adaptação não era assim tão complicado, tão complexo, porque na realidade os escritórios mantiveram-se, os consultórios transformaram-se em mais escritórios, o ginásio transformou-se numa sala de formações grande e então basicamente foi este o processo de adaptação e nasceu o Hub ativo. Então o Hub nasceu como sendo um centro de negócios, como estava a explicar, temos vários escritórios, temos uma sala de reuniões, temos uma sala de formações e temos um espaço cowork. Nós podemos alugar os escritórios, quer seja por hora, temos vários clientes que vão lá para utilizar apenas por uma hora, por diversas razões, como também temos escritórios clientes que alugam os nossos escritórios de forma mensal e funcionamos desta forma. E há uma maneira das empresas serem empresas sem alguns gastos que são por vezes incomportáveis. Com certeza, com certeza. Esta é uma das facilidades e uma das vantagens de alguém querer abrir um escritório, ter a sua própria empresa num centro de negócios. Porquê? Porque basicamente pode chegar lá, tem um escritório completamente equipado, digamos que está pronto a funcionar, tem sempre alguém na recepção para receber encomendas, correspondências, passar recados a clientes, etc. Tem, claro, todas as despesas incluídas, não é? Inerentes a um negócio, na parte da eletricidade, da água, da internet. Sim, estará na vossa fatura. Exatamente. Então, nesse caso, acaba por ser, vou abrir um negócio e quero um espaço para trabalhar e temos ali já disponível um escritório preparado. Devemos conhecer ambos escritórios que funcionam 2 horas por semana e estão alugados ao mês. Exatamente. Não é? Exato. Portanto, foi uma boa iniciativa. Aprendeste isso tudo em Inglaterra? Não necessariamente. Eu acho que foi porque quando estive lá a trabalhar, estive numa empresa que funcionava, na realidade, num espaço deste género. É claro que era um edifício bem maior, aquilo era um edifício inteiro, não é? E eu gostei bastante da ideia, eu achei que era uma coisa que me interessava bem mais do que a área da saúde. E então, neste caso, acabei por ligar à parte do negócio. Eu estou muito ligado à área do empreendedorismo, gosto muito desta área da tecnologia, das startups, etc. E então o Hub também nasceu com esse intuito de poder também ajudar jovens empreendedores que quisessem criar as suas empresas e tivessem todas as ferramentas à sua disposição naquele espaço. Eu não referi há pouco, mas o Hub também tem um departamento de web design e nós fazemos o desenvolvimento de websites e tudo o que seja ferramentas web. Nós temos essas competências para o desenvolvimento também. Já desenvolvemos em várias áreas diferentes, desde os sites mais simples aos sites mais complexos. Já trabalhamos também com uma empresa bastante grande que pertence ao grupo CME aqui em Portugal. Mas eu ia-te perguntar se vos procuram, se têm clientes suficientes para manterem esse negócio, que pelos vistos até está a crescer. Sim, com certeza, com certeza.
É engraçado, nós já passamos por vários altos e baixos, né? Nós abrimos o centro no final de 2018, ou seja, até agora já estão quase a percorrer 7 anos de funcionamento. Passamos também pela pandemia e por vários altos e baixos, como estava a referir. Na pandemia, como é que foi? Foi interessante. É claro que nós... Estou a ver, esse tipo de funcionamento na pandemia, se calhar, funcionou. Funcionou. Houve um período, claro, que o governo pediu que fossem encerradas as portas e nós acabamos por fechar por um período. No entanto, tivemos a vantagem de ter o departamento de web design e como estávamos a desenvolver websites, foi uma altura até que várias empresas aperceberam-se que podiam estar presentes e vender os seus produtos. Também. Exatamente. E então acabou por ser também uma fase de crescimento e evolução para nós, claro. Foi para qualquer empresa, penso eu, mas neste caso nós passamos muito bem pela pandemia e tornou-se realmente, como estava a dizer, bastante interessante. Acho que a pandemia trouxe algumas coisas boas e algumas descobertas. Pelos vistos, por aí também aconteceu. E depois gente a trabalhar em casa, não é? Continuar o trabalho, mas em casa. Exatamente. E também aconteceu, curiosamente, pessoas que começaram a trabalhar remotamente, muitos estrangeiros aperceberam-se que podiam trabalhar remotamente e por isso escolheram Portugal, e principalmente o Algarve, não é? Claro, para trabalhar remotamente e um espaço cowork fazia todo o sentido para essas pessoas que precisam de um espaço que tenha um bom acesso à internet, tenham um espaço que aumente a sua produtividade e que não sejam com distrações que normalmente temos quando trabalhamos a partir de casa, penso eu. Nós temos pessoas a trabalhar lá por diversas razões e estas seriam umas delas. Ok. Como é que os vossos escritórios físicos, virtuais, cowork, salas, respondem às necessidades atuais do empreendedor moderno? Quer dizer, vocês têm tudo o que é moderno, não é? Isto é uma pergunta daquelas. Certo. Nós tentamos realmente trazer todos os requisitos necessários para qualquer empreendedor, empresário que queira, por exemplo, abrir um negócio, mas não precisa do espaço físico, e nesse caso, como referiste bem, temos o serviço de escritório virtual, pode utilizar a nossa morada como sede fiscal. Nós sempre recebemos uma encomenda, uma correspondência, nós avisamos e os clientes podem ir lá buscar, ou nós até reenviamos para uma nova morada. E depois também temos esta opção dos escritórios privados, em que são empresários que já decidiram, ok, faz sentido ter um atendimento presencial com os meus clientes, preciso de um espaço para trabalhar e aí nós também oferecemos todas as necessidades para esses clientes. Acredito que sim, espero que sim. Que papel têm os mentores na experiência do Hub? Qual é o teu papel? Neste caso, o meu papel principal é garantir que realmente tudo dentro do centro está a funcionar bem. E uma coisa que eu esforço muito para fazer, e isto, eu gosto de ter esta proximidade com cada um dos nossos clientes e perceber ao pormenor os seus negócios. Para quê? Para criar sinergias empresariais. Eu gosto muito de perceber, por exemplo, nós já tivemos várias áreas de negócio a trabalhar e eu acabo de aumentar muito a minha rede de contactos. Também já fiz parte de um grupo de networking, talvez reconheça o BNI. E então eu gosto muito, neste caso, de conhecer cada um dos negócios porque posso criar estas sinergias empresariais, perceber como é que cada um dos negócios pode vir a crescer se tiver uma boa parceria, por exemplo. Claro. Então o meu papel como gestor ali no espaço e mentor vem neste sentido, criar uma proximidade, tentar fazer com que cada um dos negócios que estão lá presentes possam crescer também e desenvolver-se, claro. Olha, agora vamos dar aqui uma virada na nossa conversa, certo. Porque antes de começarmos esta conversa, falaste-me que pertencias à Teia de Impulso. Usar bem, a Teia de Impulso esteve aqui a semana passada, numa ação fantástica que esta gente adorou toda. O que é isto, meu? Teia de Impulsos? Teia de Impulsos. Então, é engraçado. Sim, realmente eu gosto de ter um papel também na sociedade. Faço parte também da junta de freguesia de Budem já há alguns anos. Faço parte, como disseste, da direção da Teia de Impulsos. E eles têm projetos super, super interessantes e que realmente ajudam a comunidade, pessoas com algumas limitações, etc. E têm projetos muito, muito interessantes. E foi engraçado que quando eu cheguei, tu referiste um projeto do qual nós também estamos a participar e a ajudar, e deixa-me bastante motivado perceber que existem ainda pessoas com esse cariz, com esse interesse em poder ajudar esse tipo de, quer seja de pessoas ou quer seja de casos específicos. Pessoas diferentes. Exatamente. Mas não menos capazes. Claro. Como eles mostraram, aliás. Com certeza. Como eles mostraram. Foi bonito. A mudança das cores, as florinhas lá no papelinho a mudarem de cor ali ao sol. Foi interessante. Exato. Há muito tempo que estás na Teia de Impulsos? Tenho pena de não ter estado presente. Sim, faço parte da Teia. Eu não quero estar em erro, mas eu diria há cerca de 2 anos. Tenho tentado ter um papel mais ativo nos últimos meses, porque realmente
como estava a referir, é algo que me interessa bastante. Eu gosto muito de ver que estão pessoas que fazem parte da teia com muita garra e com muita motivação em poder ajudar estas pessoas que precisam Queres dizer que a inclusão faz parte da vossa mensagem? Sim, com certeza. Eu vi ali, aliás. Ótimo. Inclusão. Exatamente. É uma das perspectivas da teia de impulsos. Exatamente. É verdade. Vamos voltar ao Abativo. Está bem? Tudo. Que é a grande conversa. Tens alguma história de sucesso com clientes teus que possas, ou que recordes, e que seja daquelas, esta foi fixe e bateu bem? Certo. Isso é uma história. Podia contar aqui várias histórias, acho que sim, mas apanhaste-me de surpresa. Sei lá, eu gosto de ver, e como pela mensagem que estava a transmitir há pouco, gosto de ver que existem empresas que também tiveram bastante sucesso e começaram a crescer. Por exemplo, nós tivemos um caso de uma empresa que começou num escritório pequeno, passado pouco tempo a equipa foi crescendo. Nós tivemos que tentar adaptar porque eles tinham muitas pessoas e o nosso único processo, e por acaso foi numa fase pós-pandemia. Mas isso o passaste dentro do vosso espaço? Dentro do nosso espaço, exatamente. E então, como foi pós-pandemia, a nossa sala de formações não estava em muito funcionamento, porque era normal, as pessoas habituaram-se a fazer as formações no formato online, não havia tanta formação a nível presencial, e então nós pusemos o seguinte de poderem ficar, essa grande equipa, na sala de formações. E mesmo assim eles foram crescendo e acabaram por arranjar um espaço próprio e ter o seu próprio local. Porque o centro de negócios funciona também muito bem, é bom para empresários, pequenos empresários. Sim. E talvez empresários que trabalhem diretamente com o cliente. E é claro que nós percebemos que existe uma fase que, se houver uma grande perspectiva de crescimento, nesse caso, com certeza faria mais sentido, pois nós, se calhar, não podemos não vir a poder suportar essa capacidade. E sim, mas gostamos pelo menos de fazer parte deste processo, do processo de evolução de cada um desses negócios. E isso por acaso foi bastante interessante. A empresa em questão, por acaso, era a Zome, uma empresa imobiliária bastante conhecida. E nós já tivemos todo o tipo de negócios a passar por lá. É engraçado, nós já tivemos tanto a Uber como a TripAdvisor, essas empresas internacionais mais conhecidas, como muitas empresas locais que funcionam quer a nível internacional, quer a nível local. Era aí que eu ia. Como é que tu achas que contribuis para o desenvolvimento da economia local? És muito procurado por empresas ou pequenas empresas locais? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que também o facto de nós já fazermos parte daquele ecossistema há mais de 6 anos, neste caso, as pessoas acabam por já nos reconhecer e ver uma vantagem em fazer parte do nosso hub e daí verem a vantagem, como estava a referir há pouco, deste apoio ao empresário que nós damos, que acaba por ser uma facilidade para quem quer ter um espaço próprio e não ter depois todas as despesas inerentes, ou se estivesse num espaço apenas seu, em que teria talvez que lidar com um senhorio, teria que lidar com contratos de fidelização com as várias empresas, quer seja a parte da eletricidade, quer seja a parte da internet e telefone, essas coisas todas, e ver aqui a simplicidade que existe. Ok, quero ter um escritório pronto a trabalhar e de um dia para o outro tem ali um escritório disponível. Deixa-me pôr-te uma hipótese. Eu sou um pequeno empresário, não percebo nada de empresas, mas quero abrir a minha empresa. Eu vou ter a Abativo e, para além do escritório, eu preciso de informações, preciso de ajuda. Vocês fazem isso? Neste tipo de apoio, nós eu pessoalmente poderia dar alguns conselhos básicos daquilo que eu sei, da experiência que já tive e mesmo em conversas com outros profissionais, mas podemos sempre, quando se trata, vamos passar a um assunto mais sério, sim, neste caso, passar a referência e dizer, olha, poderias falar talvez com este contabilista ou com este advogado, que neste ele poderá-te passar a melhor solução e ajudar melhor. Portanto, pode lá ir um totó, que vocês encaminham o totó para o sítio certo. Tentamos. Qualquer pessoa indo lá. Já deves ter apanhado coisas. Com certeza. Eu não percebo nada disto, explique-me tudo. Mas é engraçado, nós já tivemos tanto nessa área, como também, quer seja pessoas que querem criar o seu negócio e já têm ideia, quero desenvolver. Mas falta qualquer coisa, não é? E falta qualquer coisa. E nós ajudamos sempre. E eu queria referir isto também no facto de pôr o nosso departamento de web design. Temos pessoas com ideias de negócios online que gostariam de desenvolver e quando chegam até nós, a nossa proposta começa sempre, com o sentido de poder ajudar. Vamos tentar fundamentar um bocadinho melhor esta ideia, se ainda não estiver bem fundamentado.
Vamos pensar aqui na viabilidade e na sustentabilidade do negócio que pretende desenvolver, vamos ver como é que é a melhor forma e até pensar depois em business models, como é que nós podemos realmente transformar isto num negócio que vai trazer aquilo que procura. Se isto, neste caso, não tiver sido bem pensado inicialmente, nós procuramos sempre uma solução e tentar encaminhar e trazer estas luzes para o nosso cada dia, gente pouco preparada à procura também de ajuda e conselhos para evoluir. Certo, acontece com alguma frequência, mas como disse inicialmente, na realidade o Hub nasceu com esse intuito de poder, existem muitas pessoas que querem abrir um negócio, mas não sabem o que é que está inerente a isso. E então nasceu com esse objetivo. E já agora até podia referir, neste processo, quando eu vim da Inglaterra, eu acabei por fazer uma candidatura a um projeto que era para jovens empreendedores. E eu fui apresentei um esboço do que queria desenvolver. Eu ia abrir de qualquer das formas, eu fiz um esboço e neste caso acabei por passar a uma primeira fase em que nesta fase nós íamos ter um acompanhamento durante 6 meses e formação em diversas áreas. Na área do empreendedorismo, da fiscalidade, do marketing e da contabilidade, etc. Em várias áreas diferentes que para nós percebemos o que é que está inerente realmente à criação do negócio. Já tinha tido experiências anteriores em relação a isso, porque já tinha feito parte da gestão da clínica que nós tivemos. Também já tivemos um negócio familiar na área do imobiliário, que agora estamos a desenvolver novamente. Também, sim, agora também faço parte desse negócio. Quando é que te candidatas a Presidente da República? Talvez. É o que falta, não? Exato. Não sei se nesta fase tenho pensado nisso. Talvez ainda faltam uns aninhos. E realmente até antes de abrir o Hub já tinha criado uma startup com um amigo. Então foi uma área, eu já tinha tido alguma experiência nesta questão da abertura de negócios e a parte de gestão. Mas no entanto tive durante 6 meses formação. E o objetivo era perceber se aquele esboço que nós tínhamos preparado realmente ia ter viabilidade e sustentabilidade. Então era desenvolver realmente no final um plano de negócios, estruturar aquilo e realmente no final, ao apresentarmos, se tivesse viabilidade, nós acabámos por ter também algum financiamento e acabei por ser do nosso grupo, acho que seríamos cerca de 30 no início e acabaram por passar 3. Eu tendo sido também um dos finalistas em que teve direito a isso. E ao mesmo tempo, isto para te explicar, que fui a perceber-me desta necessidade, porque eu estava neste período de formação, estava com vários outros jovens que estavam a aprender sobre aquelas diversas áreas associadas à criação do negócio. E apercebi-me que realmente não é algo que se aprende na escola. Nós não aprendemos como criar um negócio na escola. Eu gostei muito de ver esta vontade. E atrevo-me a dizer, quando sais da universidade ainda não sabes o que é que és de fazer. Nem é verdade, é verdade. É verdade. Não sabes, e se quiseres aprender o teu negócio, criar o teu próprio negócio, é difícil teres aí... É um bocado diferente. A viabilidade é um bocado diferente, não é? É verdade. Do que o blá-blá que apanhamos durante anos. Exatamente. E realmente acho que seria interessante haver mais este apoio ao empreendedorismo. E daí, pronto, ter nascido também o Hub com esse... Estavas a falar que é o pão nosso cada dia, mas também é algo que nós fazemos com interesse. Eu tenho muito esse gosto de, nós abrimos com este interesse de poder ajudar jovens empreendedores. Então, daí esta curiosidade. Roberto, está na altura de a gente tomar um belo de um café. Ótimo. Queres dizer que está na altura de te oferecer um belo cafezinho sírio, acompanhado por umas excelentes bolachinhas que tens que olhar para elas e vê-las bem. Ok? Um trabalho do projeto One Bin, da Apex, cujo objetivo é promover a empregabilidade de pessoas diferentes, mas nem por isso menos capazes. Resta dizer que tudo isto tem um precioso apoio do Intermarché de Valdepedras e, a propósito, e numa rapidinha, vamos então falar sobre a diferença entre integrar e incluir. Integrar é convidar alguém para a festa, incluir será chamá-lo para dançar. O que é que tu achas? Gostei da analogia. Ok, faz todo o sentido. Acredito realmente que o que acabaste de dizer dessa diferença de integrar e incluir refere-me outra vez para eu tentar... A história que eu te disse é que integrar é convidar alguém para a festa, incluir é chamá-lo para dançar. Certo. Eu creio que nós convidamos mais pessoas para festas, mas depois não dançamos com elas. Ok, percebo o que queres dizer. Sim, nesse caso pode ser que seja uma realidade. Nós tentamos ao máximo a ver esta questão da inclusão ao certo. Não sei até que ponto realmente a nível empresarial tem vindo. Deixa-me perguntar, tu convidarias para dançar um invisual que quisesse abrir uma empresa?
Que se ele tiver esse interesse, com certeza, claro. Convidava-lo para dançar. Com certeza. Não era só para... Olha, aparece. Não, com certeza. Nós estamos com de coração aberto e de espaço aberto para receber todo o tipo de pessoas. Nunca tiveste nenhum caso deste? Infelizmente não. Existem pessoas que precisavam dessa ajuda, têm algumas dificuldades e creio que na tua empresa encontrariam um espaço. Com certeza. Nós temos muito esse intuito de poder ajudar. Eu não referi há pouco, mas, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer quase desde o primeiro ano, mesmo desde o primeiro ano que temos o Hub aberto, a receber estagiários. Nós recebemos estagiários de várias entidades, das escolas públicas da cidade, do IFP e mesmo de escolas públicas das cidades próximas, de Lagos e Lagoa. E sempre, neste caso, acabamos já por receber alunos, alguns deles até com algumas limitações, e mesmo assim estamos lá. Se as pessoas tiverem motivação, garra e com todo o gosto podemos ajudar e queremos ajudar, com certeza. Ora boa. Vamos então voltar à nossa festa, está bem? E a nossa festa chama-se Abativo. Que tipo de impacto gostarias de ver acontecer a médio ou longo prazo com esta comunidade que estás a construir? O que é que tu esperas deles? É que aquilo que esperas deles faz-te crescer a ti. O que eu gosto de ver, na realidade, como estava a referir, é ver que existe sucesso em cada um deles. Ou seja, gosto de ver que aquelas pessoas que tiveram a sua ideia de negócios e queriam desenvolvê-las, conseguiram então ter sucesso, conseguiram andar para a frente e realizar tudo aquilo que pretendiam inicialmente. Nesta história existe uma preocupação com a inclusão ou a diversidade dentro da tua comunidade? Já me disseste que sim. E que o que apareça, vocês estão lá. Não tem muita história. Certo. Quais têm sido os principais desafios na criação e manutenção do Hub? Tens tido muros para saltar, barreiras para derrubar. Com certeza. Acho que não existe um negócio que não tenha passado por isso. Exato. Como é que passas por isto? Perceber a dificuldade que está a decorrer e procurar sempre alternativas. Quais são as maiores dificuldades que encontras? Neste caso, nós tínhamos tido inicialmente, por exemplo, podia-te referir que inicialmente nós não tínhamos a possibilidade de haver escritórios em que nós, que eu quero dizer com isto, não tínhamos a possibilidade em que as pessoas pudessem fazer contratos de forma, por exemplo, anual. Então dávamos muita flexibilidade. Não tens espaço para tal. Nós até temos, mas até é importante para nós até garantirmos a possibilidade, ou garantimos que vamos ter aquele cliente durante um certo período de tempo, por darmos outra segurança e nós podemos fazer investimentos em diversas áreas. Claro. Né? E neste caso, inicialmente nós não tínhamos pensado nisso e poderia haver uma maior flutuabilidade em termos de clientes. Nós agora já temos bastante estável, então nos nossos escritórios que alugamos, nós já temos também clientes que alugam de forma anual e já está garantido. E neste caso foi um processo de adaptação e de uma das dificuldades que nós acabamos por ultrapassar, criando diversos pacotes em que, se alguém quiser alugar um escritório, pode alugar, fazer um contrato, neste caso mensal, né? Pode fazer um contrato anual, trimestral ou mensal, e neste caso, havendo estas três opções, nós também podemos garantir o nível de segurança que temos com aquele cliente. E acaba por ser uma das vantagens. Sinceramente, agora de cabeça não estou a ver mais dificuldades que me tenham ocorrido, mas com certeza nós passamos por várias, não seja a questão da pandemia que falamos há pouco, nem que seja em termos de apoios, ou nem que seja, por exemplo, os impostos associados aos negócios. E por falar nisso, já falámos da pandemia, que foi uma pandemia, e que me perdoem, mas foi uma parvoeira também. Exato. E neste momento o nosso mundo está a passar uma outra pandemia. Não é? Há uma pandemia complicada, com cabelo loiro e, enfim, gente que não diz coisa com coisa, mas que está a tentar mudar este mundo. Isso tem algum reflexo nos negócios? O que é que tu achas que vai acontecer por aí? É uma pergunta bastante interessante. E difícil. Difícil responder, realmente. Ali, no nosso centro de negócios, em termos locais, nos nossos escritórios, realmente os negócios que estão connosco e que poderão vir a fazer parte do nosso ecossistema, ainda não consigo fazer uma relação direta com o impacto que terá as medidas tomadas pelo Presidente dos Estados Unidos. No entanto, na parte do departamento web, sim, nós temos tido muita atenção e perceber o tipo de negócios que nós podemos desenvolver. Por exemplo, às vezes nós criamos lojas online em que vendemos para todo o mundo e agora imaginemos, portanto, aquelas tarifas que são impostas, de que forma é que vão ser afetados os negócios? Exato. Qual é que será? Era um pouco essa a pergunta. Exatamente. Que forma é que isso vai afetar? Porque já está a afetar.
Apesar do homem, se calhar, bebe um copo e a seguir muda de ideias. Muda de ideias, mas nunca sabemos se a ideia será pior. Exato. Não é? É tudo uma incógnita, realmente é verdade. É uma incógnita, mas o nosso processo acaba por ser, como disse há pouco, nós tentamos sempre adaptar e procurar, se nós não conseguimos, por exemplo, vender para os Estados Unidos porque foi imposta uma determinada taxa, vamos tentar procurar uma alternativa e tentar vender para um outro país que não tenha as tarifas associadas. Claro. Então tentamos aumentar a margem, porque os Estados Unidos vai acabar por, os compradores americanos acabarão por ter que estar habituados a um valor mais elevado pelos impostos, ou digamos, estas tarifas já por lá alguma revolta que é capaz de dar alguma coisa, não sei. Vamos ver. Sim. Já há uma revolta grande das pessoas. Exatamente. Eu também creio que sim. Tenho assistido a isso. E por acaso tem sido tema de conversas com os nossos colaboradores e com os nossos estagiários. Nós temos falado muito sobre este tipo de assuntos. E até ao falar nisto, pronto, falamos tanto das medidas de impostos e tarifas que estão a ser colocadas pelo Presidente dos Estados Unidos, como também pelos avanços da inteligência artificial. São questões que têm vindo constantemente nas nossas conversas, porque eu esforço muito com os estagiários, principalmente, que eles estão numa fase bastante inicial de começar a trabalhar, digamos. Sim, a trabalhar. Exatamente, é isso mesmo. Eu quero muito que eles tenham já uma visão para o futuro e perceber exatamente como é que será daqui a uns anos aquilo que eles tensionar, porque o que eu, por exemplo, nesta última experiência que nós tivemos, 2 estagiários que passaram por lá e terminaram na semana passada, depois na semana passada também começou mais um, o que acontece? Eles aprenderam algo no estágio que nós acabamos por perceber que já estava desatualizado e nós ensinamos uma forma deles poderem desenvolver, por exemplo, neste caso, sites que eram extremamente mais produtivos e conseguiam desenvolver algo em muito menos tempo e com muito melhor qualidade, melhor segurança, etc. Ao mesmo tempo, eu acredito que daqui a uns meses, ou anos, mas aqui se calhar meses, já estará desatualizado também. Pois. Porque este processo tem que haver um processo contínuo de adaptação. Isto é evolutivo, não tem história, não para, não é? E é extremamente rápido. Falaste aí numa coisa que deixam-me perguntar. A inteligência artificial já tem escritório no teu escritório? A inteligência artificial, nós estamos a criar a nossa própria. No sentido... nisso tudo. Não, mas no sentido em que queremos que a inteligência artificial nos ajude cada vez mais. E neste caso, por exemplo, nós ainda não implementamos, estamos a trabalhar nisso, mas já temos um pequeno bot, um pequeno botão de chat no nosso site em que faz determinadas perguntas e depois eu posso falar diretamente com a pessoa que estiver no nosso site. O que nós queremos é ensinar esse bot para que ele possa responder de uma forma autónoma e automática e diretamente com essa pessoa e pode-se responder como se fosse um colaborador do Hub. Isto é uma das formas que nós queremos implementar a inteligência artificial. Temos alguns projetos mais à frente também que estamos a desenvolver, que é para ter também na recepção do Hub. Às vezes temos alguns clientes que vão lá fazer algumas perguntas e tentar ter quase um robô ou um computador em que possa fazer essa conversa direta e tentar transformar o espaço também em ficar mais autónomo com a ajuda destas inteligências artificiais. Outra coisa que só queria referir isto, porque eu acho muito engraçado, porque com os estagiários, ao longo dos anos, eu tenho sempre adaptado o tipo de estágio que eles têm connosco e também vai de acordo com o conhecimento de cada um. E neste caso, uma das coisas que nós falamos muito é sobre a inteligência artificial, mas o esforço que eles devem manter e ter o seu próprio pensamento crítico. Exato. E não perderem, digamos, a utilização da sua própria inteligência. Nós acabamos por entrar numa geração... Há um contexto humano dentro de nós que não sairá nunca de dentro da inteligência artificial. Pois, mas eu também começo a ver que as pessoas estão a usar e quase a abusar da utilização das inteligências artificiais. Exato. Que esquecem-se até de confirmar se realmente a informação que dali vem se é verdadeiro ou não. É verdadeiro ou não, se vai de acordo com realmente a sua forma de pensar e o pensamento crítico começa a deixar de haver. E daí este esforço contínuo que eu tenho feito com eles. Ok, pessoal, vamos fazer aqui um brainstorming, vamos procurar pensar por nós próprios. Que ideias de negócio podemos desenvolver? O que é que podemos fazer? Já tivemos uma coisa fundamentada, vamos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar, mas ao mesmo tempo utilizar a nossa própria inteligência para verificar de que forma podemos transformar realmente isto num negócio como deve ser. Então, nós fazemos muito esse tipo de jogos e tem sido o meu esforço agora nos últimos tempos. Poderá ser mais ou da preciosa, em alguns campos, claro, mas não podemos esquecer que nós existimos e respiramos e comemos e bebemos e vamos para a noite e por aí fora, coisa que a inteligência artificial não fará certamente. E não terá sensações como nós temos, não terá nada dessas coisas, não é?
Exato. Não poderá transmiti-las, digo eu. Exato, não sei. Isto continua a ser meio incógnito, atenção, Sim, mas sim, não é? Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Exato, com certeza. Como é que vês a evolução dos espaços de co-work e trabalho remoto nos próximos anos? É uma pergunta interessante, Como é que eu vejo a evolução? Eu vejo que realmente houve aqui um processo de adaptação. Houve, nos últimos anos também os espaços co-works passaram por muitas fases diferentes. Uhum. O pessoal começou a perceber-se que também podia encontrar formas de trabalhar em casa, o que nós já incentivamos também o trabalho em casa. Atenção, nós até acabamos por abrir uma loja online em que vendemos produtos para pessoas que trabalham em casa, mas venderem de uma forma mais confortável, ou seja, vender ratos ergonómicos e standing desks, é para as pessoas pelo menos cuidarem da sua postura e também trabalharem de uma forma melhor e cuidarem de si. Mas já passaram por essa fase em que, ok, vamos trabalhar a partir de casa, não precisamos de espaços co-work, há pessoas que precisam, porque realmente para aumentar a sua produtividade e para não ter tantas distrações como existem em casa. Houve uma fase que eu acredito que nós temos, não sei se já passou o pico, mas que os co-works começaram a passar muito por uma fase de transição com co-living, em que eles tentam associar parte de poder viver e passar uma experiência com outras pessoas que trabalham remotamente. Imaginemos, eu vou fazer um co-living e vou para a Tailândia, ou vou para um sítio assim mais paradisíaco, ou o que seja. Existem outras pessoas que estão neste formato e pode-se ao mesmo tempo fazer esta parte de networking e conhecer, e acaba por não ser tão cansativo ou chato se estivermos a trabalhar no nosso local de casa ou onde vivemos. Achas que isso é bonito, é útil, ajuda, não sairmos de casa e temos todos os problemas de casa misturados com o trabalho? Com certeza que não. É uma pergunta bastante interessante, mas mais uma vez eu acho que posso juntar aqui uma série de razões, já dei uma série de razões do porquê de eu ter até aberto o Hub. Não, a minha função é criar obstáculos, e a tua é sair deles. Portanto, força, sai deles, faz favor. Não, mas sabes, por exemplo, uma das coisas que eu digo a muitas pessoas que trabalham lá no co-work é o facto de eu abri o Hub também porque eu não conseguia trabalhar a partir de casa. Eu tinha muitas distrações. E eu sou, isso mesmo. Eu sou muito, ainda por cima, eu sou muito comilão. Eu estava sempre na cozinha, estava sempre bum, ia comer, e depois ou então começava a desculpas e tinha coisas para arrumar quando na realidade não tinha que fazer naquele período de trabalho. E era uma chatice, acabava por a minha produtividade ser quase nula. Pois. Acontece a muito boa gente. Que acontece a muito boa gente, é verdade. E eu tenho tantas pessoas e tantos exemplos que me deixam tão grato, que é o facto de pessoas que chegam lá e dizerem assim, epá, foi altamente, eu consegui fazer agora em 2 horas aquilo que eu tentei fazer ontem o dia todo em casa e não conseguia fazer. E isso deixa-me super feliz. Eles sempre que chegam lá digo, olha, espero que tenhas um dia super produtivo, bora, se precisas de alguma coisa estou aqui. E então isso para mim deixa-me também bastante motivado e com certeza vejo aqui grandes vantagens em vez de ter a casa realmente para ser a casa, ser o seu lar na realidade e separar o lar do trabalho. Estou a ver gente com filhos e a ter que trabalhar ao mesmo tempo. Pois. E aqueles putos com 2, 3 anos quando te deixam em paz de 5 minutos. Nós já tivemos tantas pessoas a passarem por essa situação, a dizer, epá, não podia trabalhar em casa, tinha criança lá e a criança está-me sempre a gritar e a chamar por mim, e quer comer e quer fazer o seu dia. Tantos casos desses. Não deve ser fácil. Não é fácil. E então, pronto, acaba por ser uma solução. Trabalhar ali no co-work, pronto, neste caso estão ali para aumentar a produtividade, fazem e pronto. Quando vão para o lar, é o lar. Roberto, há novos projetos, parcerias, visões para um futuro próximo, porque tu não paras, e que possas partilhar já connosco? Bem, já falaste de uma imobiliária está por aí a caminho. Exato, não é bem imobiliário, mas é num projeto familiar. Mas sim, projetos, parcerias. Nós estamos sempre abertos para novas parcerias. Nós estamos constantemente a criar novos contratos com parceiros que fazem sentido também com o Hub, em que nós podemos crescer mutuamente. Pois, exato. Como eu demonstro... é dos dois, o interesse é... Exatamente. Como eu demonstro esta disponibilidade, também esta abertura para quem tem um negócio e que, se quiser, eu estou ali de braços abertos para receber. Da mesma forma, eles propõem, olha, vamos criar uma parceria, criar aqui uma sinergia. Muitas pessoas vêm até mim para criarmos negócios, para verificar o que é que podemos desenvolver, fazer brainstormings, etc. Até utilizar questões de fundos europeus. Existem o Portugal 2020, que agora passou para o 2030, o PRR. E alguns programas de financiamento que podem ser uma ajuda para quem quer criar um negócio, e então têm havido muitas oportunidades. Aquilo que falavas há pouco, que era imobiliária, na realidade é um projeto familiar. Eu, quando vim na Inglaterra, comecei a trabalhar nisso, eram uns
os terrenos. O pai foi construtor durante muitos anos. Alguma experiência então. Exatamente. Ele já faleceu, no entanto acabou por deixar o bichinho, exatamente. Deixou-te a ti o bicho. Exato. E por causa disso nós temos ali uns lotes de terreno e que agora estamos numa fase bastante interessante em que podemos começar a construção, já temos a arquitetura e as especialidades todas preparadas e agora a próxima fase é começar a construção e dali de uma pequena, digamos, condomínio dentro de uma urbanização que pode ficar bastante interessante. Que conselhos darias a quem está a começar a empreender ou pensa a criar uma comunidade parecida? Que conselhos daria? Bem, principalmente passar pelo Hub. Podem passar por lá para conversar, para perceber, para eu explicar tudo, todas as dificuldades que nós passamos, ou em questão de tabela de preços, ou quais são os clientes que lhes vão procurar mais. Nós já tivemos isso. Eu tenho um amigo meu que, juntamente com a Câmara Municipal de Lagos, eles iam abrir um espaço em Lagos, também espaço co-work, e ele antes da abertura foi ter comigo, perguntou-me tudo o que podia perguntar em relação a como é que é o funcionamento, etc. Era bem. E pronto, isto já foi há cerca de, diria, 3, 4 anos. Recentemente, o ano passado, também tive uma outra amiga que abriu um espaço em Lagoa, também com o mesmo intuito. Neste caso, mais centro de negócios, além do espaço co-work, também iria ter escritórios privados. E eu estou ali sempre disponível para ajudar, para dizer, olha, se quiseres abrir, vamos tentar pensa no que é que queres focar mais, se é parte do curso, se é parte do escritório, se existem muitas pessoas a passar, o que é que faz mais sentido, que outras características podes incluir dentro do escritório. Existem, por exemplo, muitas pessoas que procuram um escritório privado ou um espaço co-work que esteja aberto 24 horas. Nós, neste momento, ainda não temos essa funcionalidade. Nós já perdemos muitos clientes por causa disso, na realidade. Sinceramente. Isto porquê? Porque são clientes que trabalham com diferentes fusos horários e eles querem começar mais cedo e terminar mais tarde. Né? E nós já perdemos alguns clientes por causa disso. No entanto, no espaço em si, eu tenho que fazer algumas adaptações que acabei por ainda não fazer esse investimento. Mas é uma coisa que está perspectivada aqui para o futuro. E é uma das informações que eu passo para essas pessoas que querem futuramente abrir um espaço co-work, é pensar logo em primeira mão nisso. Olha, se quiseres pensa logo nesse fator, porque pode vir a ser interessante. É uma das questões que tenho vindo a procurar muito nesta questão do horário de funcionamento e pode ser assim, vir a ser uma vantagem. Entre outras. Existem muitas coisas que podem ser melhoradas. Nós estamos sempre num processo de adaptação e mesmo no nosso espaço tentamos fazer sempre melhorias constantes. Claro. E pronto, neste caso, quando vier alguém que queira abrir um espaço, uma comunidade deste género, é só vir conversar comigo que eu posso tentar ajudar e indicar as melhores formas. Isso encaixam na última. O que é que se pode saber mais ou onde é que se pode saber mais sobre o Abativo e entrar em contacto para procurar tudo isso que acabaste de dizer? Sim. Onde é que vocês estão? Quando é que se encontram? Como? De que forma? Ótimo, obrigado pela questão. Nós, na realidade, estamos localizados em Portimão, muito próximo da Praia da Rocha e do centro da cidade. Pode-nos encontrar através do nosso website. Nós temos um website que é hubativo.com, hubativo.com, é o ativo também já sem o C. Tem o C. Exatamente. E depois através do meu número de telefone. Se quiserem podem também ligar diretamente para mim, é o 9644-84066. Também estou disponível. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Exato. Estou disponível de qualquer forma. Okay? Roberto, foi muito bom ter-te aqui. Muito grato, obrigado. Gostei da conversa. Agradeço. Foi levezinha, mas creio que esclarecedora. Fica então por aqui esta conversa com o Roberto Vieira. Obrigado pela tua disponibilidade, acima de tudo. Obrigado pelo convite. Para quem nos ouve, por hoje estamos conversados. Esperamos por si no próximo Ondas de Impacto. Tchau, Roberto. Até à próxima. Adeus, até à próxima. Muito obrigado pelo convite. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. O Centro de Negócios funciona também muito bem. É bom para empresários, pequenos empresários. Sim. E talvez empresários que trabalhem diretamente com o cliente. E é claro que nós percebemos que existe uma fase que se houver uma grande perspectiva de crescimento, nesse caso, com certeza faria mais sentido, pois nós, se calhar, não podemos não vir a poder suportar essa capacidade. E sim, mas gostamos pelo menos de fazer parte deste processo, do processo de evolução. Temos pessoas com ideias de negócios online que gostariam de desenvolver e quando chegam até nós, a nossa proposta começa sempre, é com o sentido de poder ajudar. Ok, vamos tentar fundamentar um bocadinho melhor esta ideia, se ainda não estiver bem fundamentado. Vamos pensar aqui na viabilidade e na sustentabilidade do negócio que pretende desenvolver. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje.
E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.